Salve, fiel torcida corintiana, sexta-feira com muita notícia no Timão. O Corinthians está perto de receber uma grana milionária aí para ajudar nas contratações. O Timão já está perto de alguns reforços, hein? Tem o Boca Juniors que enviou uma proposta oficial para o Fausto Vera. Tem mais jogador que pode deixar o Timão. E lógico, domingo tem Corinthians e São Paulo, fiel. Vocês estão confiantes na vitória do Timão? Então já deixa o seu palpite, o placar para esse jogo, hein, torcida? Tudo sobre o clássico. O Carlos Miguel pode ser titular, Moscardo também pode ser titular, então muita notícia fresquinha para vocês, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E vamos reagir agora à Gazeta Esportiva com Salazar, trazendo notícias quentinhas dos bastidores do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Timão desta sexta-feira. Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. O Corinthians está para receber um depósito de 40 milhões de reais para tentar na janela de transferências agora do meio do ano, a partir do dia 10 de julho, ir com tudo para cima dos reforços. O mercado para contratações ficará aberto do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro, para o registro de novos atletas. A diretoria do Corinthians trabalha com a antecipação de parte de valores das vendas do zagueiro Murilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e do centroavante Felipe Augusto, ao Bruges, da Bélgica. Os dois jogadores foram negociados pela gestão passada e, conforme informações, o clube paulista, o Corinthians, espera um crédito próximo de 40 milhões de reais. O valor já inclui deduções referentes a participações de jogadores e comissões de empresários em ambos os negócios, ou seja, é dinheiro livre, dinheiro limpo para o Corinthians tentar a contratação de jogadores no meio da janela. A comissão técnica já sinalizou à diretoria alvinegra que espera de 5 a 6 reforços para aumentar a competitividade interna do elenco alvinegro. Antônio Oliveira disse que quer 5 a 6 reforços para melhorar o time. A principal prioridade está no meio-campo, onde o Corinthians pretende 2 jogadores em especial. O Hernani, meio-campista do Parma da Itália, é um dos jogadores que o Corinthians quer contratar de todo jeito, quer contratar o Hernani. O Hernani é opção A, opção B, opção C, né? Todas as opções, prioridade A, prioridade B, prioridade C na contratação do Hernani e também do Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, meio-campista do Bragantino. O Corinthians quer a contratação do Lucas Evangelista. O próprio Lucas Evangelista já confirmou que foi procurado pelo Corinthians. E é possível também que alguns jogadores do Corinthians sejam negociados. Por exemplo, o atacante Wesley é um dos jogadores mais procurados pelo mercado. Assim como o Fausto Vera, que desperta interesse no Atlético Mineiro e também no Boca Juniors da Argentina. Aliás, a informação é que neste momento há representantes do Boca Juniors em São Paulo para conversar com a diretoria corintiana, a fim de tentar negociar o Fausto Vera. Só que a primeira proposta não agradou a diretoria corintiana. A primeira proposta foi de 2 milhões de dólares, apenas para a contratação do Fausto Vera. Mas outros jogadores também devem sair. O zagueiro Raul Gustavo é outro que está na iminência de sair do Corinthians. O zagueiro Raul Gustavo tinha acordo com o futebol da Hungria, mas o Tijuana do México entrou na disputa. Então, o Tijuana, as condições oferecidas pelo clube mexicano são melhores que as condições oferecidas pelo futebol da Hungria. E o Raul Gustavo, jogador de 25 anos, deve ir para o futebol da Hungria. É o Corinthians, deve ir para o futebol mexicano, perdão. É o Corinthians se movimentando na possibilidade de perder jogadores na janela e na possibilidade de contratar jogadores também na janela do meio do ano. E esse dinheiro que vai entrar das negociações do Murilo e da negociação do Felipe Augusto é muito importante. É um dinheiro grande, 40 milhões de reais, é o dinheiro que o Corinthians vai usar para
contratar jogadores. É o único jeito. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians está quebrado. Mas aí, com esse dinheiro da negociação de jogadores, o Corinthians vai tentar contratar outros jogadores também para meio da temporada. Outro jogador que interessa ao Corinthians é o Eric Pulga. Eric Pulga, atacante do Ceará. É outro jogador que interessa ao Corinthians. O Corinthians vai tentar nas próximas horas, nos próximos dias, a contratação deste jogador. Principalmente se o Wesley for negociado. Aí o Eric Pulga vai cair como uma luva. E outro jogador que pode sair do Corinthians é o Pedro Raul. Pedro Raul pode sair do Corinthians. O Pedro Raul despertou interesse no Grêmio. O Grêmio de Porto Alegre tem interesse no Pedro Raul. O Santos também tem interesse no Pedro Raul. Só que o Pedro Raul não quer jogar no Santos porque não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele entende que é melhor jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E por isso o Grêmio deve ser o destino mesmo do Pedro Raul. O Corinthians vai negociar este jogador. O Corinthians gastou 5 milhões de dólares na contratação deste jogador e vai negociar o jogador provavelmente por empréstimo. Provavelmente por empréstimo para a equipe do Grêmio. O Grêmio tem interesse no Pedro Raul. Olha só, o Corinthians para o jogo de domingo contra a equipe do São Paulo, clássico de domingo, na Neoquímica Arena, jogo importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. O Corinthians tem que conquistar pontos, tem que somar pontos urgentemente. O Corinthians vai ter mais uma vez o Carlos Miguel. Carlos Miguel, goleiro corintiano. O Nottingham Forest da Inglaterra ainda não depositou a quantia de 4 milhões de euros. Já notificou o Corinthians de que vai fazer o depósito. Já notificou o Corinthians que vai fazer o depósito, mas ainda não notificou, ainda não depositou os 4 milhões de euros na conta do Corinthians. Só depois que depositar os 4 milhões de euros na conta do Corinthians é que o Carlos Miguel vai deixar de ser jogador do Corinthians. Por enquanto, ele é jogador do Corinthians e ele vai jogar domingo, provavelmente, a não ser que aconteça algo de novo ainda nesta sexta-feira. O Carlos Miguel vai jogar pelo Corinthians contra o São Paulo. E olha só, outra novidade, o Moscardo deve ser novidade. O Moscardo deve ser novidade no jogo contra o São Paulo. O Moscardo deve aparecer entre os titulares na partida contra o São Paulo. O técnico Antônio Oliveira quer reforçar o meio de campo. Lembrando que o Rodrigo Garro não joga, está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O Gustavo Henrique também não joga, suspenso, tomou o cartão vermelho. E com isso, o Caetano deve jogar na zaga ao lado do Kaká, e no meio de campo o Moscardo deve entrar para reforçar a equipe, para reforçar o meio de campo, para reforçar o poder de marcação. Bom, e continuando com as informações do Timão Fiel, o Corinthians está sondando o volante Wallace, que está na Udinese, inclusive é capitão do time italiano, tem 29 anos e está no radar sim do Corinthians. O Corinthians que vai precisar ir para o mercado da bola para contratar aí pro ataque, pro meio, laterais, até mesmo um goleiro. Agora o Corinthians está precisando e o Wallace vem chamando a atenção aí da diretoria do Corinthians e é aprovado aí pelo Antônio Oliveira, né? O Corinthians abriu conversas aí para avaliar uma possível contratação do Wallace, que a Udinese... O valor negociado, os valores tratados dessa negociação, se trata de valores elevados. Então o Corinthians está tentando achar uma forma de realizar uma investida aí no Wallace, que está na Udinese. A Udinese pediu aí cerca de 6 a 8 milhões de euros, que daria mais ou menos 34 milhões de reais. A pedida é muito elevada, a diretoria do Parque São Jorge já falou, porém o jogador continua ainda no radar do Timão. O Wallace tem contrato com a Udinese até a metade de 2026, se destacou muito na última temporada e o jogador aí ver uma volta para o Brasil como uma grande escolha para ele se reaproximar da seleção brasileira, né? E além disso, o Corinthians está precisando aí pro mercado. Tem o Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, que inclusive
No jogo contra o Atlético Mineiro, o Lucas Evangelista demonstrou um interesse de vir jogar no Corinthians, né? Mas é uma contratação aí que está apenas ainda nos primeiros, nas conversas, né? Corinthians também tem conversas com o Hernani, que está no Parma. Eric Puga, atacante do Ceará, é outro jogador que interessa ao Corinthians. Então o Corinthians está se movimentando e o Augusto Melo está procurando aí a procura de dinheiro para poder bancar aí umas 4 ou 5 contratações na metade do ano. Tem a situação também do Santos, goleiro do Fortaleza, que é reserva do Fortaleza. Corinthians quer a contratação do Santos, não sei se seria uma boa escolha. Comenta aqui embaixo se você gosta disso. Mas o Fortaleza aí está negociando com o Corinthians a transferência do Santos. O Corinthians que está temendo perder o Carlos Miguel, mas praticamente já perdeu. Inclusive, vazou hoje um documento do Nottingham Forest, onde o Nottingham Forest indicou ao Corinthians, dia 5 de junho, que iria pagar a multa do Carlos Miguel. Sendo que no dia 10 teve a coletiva do Augusto Melo, ele falou que não tinha nada, fiel. Olha só, hein? Então o Carlos Miguel tem tudo para sair do Corinthians, já está palavrado. Todas as fontes deram aí que o Carlos Miguel tá palavrado. Será que ele vai jogar domingo contra o São Paulo? Eis a questão. Deve jogar sim. E o Santos é o substituto aí, possível substituto do Carlos Miguel. Vocês concordam com isso? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês no comentário. Sextou, fiel. Bom final de semana pra vocês, pra família de vocês, todos seus amigos, tá bom? Curtam bastante. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!